presença dele. Não sei se vocês estão percebendo, mas hoje está sendo diferente. Deus, ele é bom. Eu gostaria de falar algo para vocês. Você sabia que Deus se importa com a sua presença neste lugar? Você sabia que Deus não trabalha com costumes, né? Aquela coisa de como é todo mês a mesma coisa, então para mim não faz diferença, não. Você sabia que cada culto para Deus vem da sua presença é importantíssima? Você sabia que tudo que a gente vive na presença de Deus é princípios de Deus? Tudo que a Bíblia impõe são princípios, irmãos. E princípios não podem ser quebrados. Deus não vai mudar princípios dele para que a gente favoreça aqueles que não têm compromisso com o seu princípio. Porque não é ele que tem que enquadrar aos nossos princípios. Nós que temos que se enquadrar ao princípio dele. E tanto é uma verdade que eu vou agora ler um texto aqui que me chamou muita atenção nesse dia de hoje. E eu comentei até em casa que eu achei algo muito interessante, porque o pastor fala sempre a mesma coisa, né? Talvez os irmãos falem, mas aquele pastor é chato demais. Ele fala a mesma coisa, todo mês. Não falta isso, aquilo. Mas irmãos, vocês vão entender. Abra sua Bíblia em Números capítulo 9. A partir do versículo 1. E eu vou ser rápido para não tomar muito tempo. Números capítulo 9, a partir do versículo 1 diz assim. A epígrafe do texto já diz: a celebração da Páscoa no deserto de Sinai. E diz: e falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: que os filhos de Israel celebrem, que o filho de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Nós vamos pular aqui rapidinho, irmão, porque é muito comprido. O versículo 4 diz: disse, pois, a Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. No versículo 6 diz o seguinte: e houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante a Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: imundo estamos nós, pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? Foi uma pergunta. E disse-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. O versículo 13 diz: porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho... Peraí, eu li o versículo qual, gente? O 6, né? E o 7. Versículo 8. Também já li. O 9 diz: então falou o Senhor a Moisés dizendo... Versículo 9, agora o 10. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda não celebrará a Páscoa ao Senhor. Agora diz o versículo 13 aqui: porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Tal homem levará o seu pecado. Irmãos, esse texto aqui, a Bíblia fala que o povo, era o segundo ano que o povo tinha saído do Egito, estava peregrinando no deserto. E ali o Senhor deu a Moisés uma ordem: Moisés, eu quero que você celebre a Páscoa. Reúne o povo, vai ser a primeira Páscoa, porque a Páscoa significa, é um memorial, a qual o povo de Israel não pode esquecer de onde eles vieram. Eles não podem esquecer
que eles estavam cativos no Egito, sob o domínio de Faraó, que eles estavam numa situação de escravidão. Então, Moisés, faça a Páscoa, porque o meu desejo é que eles não se esqueçam de onde eu tirei eles. E aí, irmãos, fizeram a primeira Páscoa. E ali chegou um pessoal, outros povos, que não estava presente naquela Páscoa. E chegou para Moisés e falou: Moisés, eu não participei da Páscoa. E eu gostaria muito de participar, Moisés. Eu quero novamente, eu quero sentir essa presença de Deus que vocês sentiram na Páscoa. Eu não abro mão de estar na Páscoa, de participar da celebração, eu quero. Por qual motivo? O motivo que eu não estava presente. Eu me senti imundo porque eu toquei em um corpo. Eu não sei se havia morrido alguém ali e de repente tiveram que pegar. E a gente sabe, pela lei, não poderia, porque se considerava imundo se tocasse. Eles sabiam disso, não era culpa deles. Alguns estavam distantes, não sei o motivo por quê, mas também não era culpa deles. Mas eles chegaram e mostraram interesse diante de Moisés e também participar da presença de Deus, porque quem participava da Páscoa simbolizava que estava na presença de Deus. Ele não abriu mão. E ali Moisés, sem saber o que fazer, falou o seguinte: fica aí, que agora eu vou consultar a Deus. Porque tudo a gente tem que consultar a Deus, irmãos. Qualquer dúvida que tiver, consulte a Deus. Se tem algo que está te incomodando, consulta a Deus. Não faça nada sem consultar a Deus para querer agradar alguém. Consulte a Deus. Moisés não fazia nada. Vamos agora para a tenda da congregação consultar a Deus. Senhor, esses homens aqui, Senhor, eles estão se considerando imundos, não puderam participar da Páscoa. O que eu faço? Deus falou o seguinte: Moisés, concede a eles deles estarem na minha presença também, porque eu sondo os corações. O que Deus queria dizer: Moisés, eu conheço o desejo desses homens de estar na minha presença, e eu não vou me privar quem chega diante de mim com o desejo e anseio de estar na minha presença. Sabe, irmão, Deus não quebra princípios, mas Ele dá uma oportunidade a gente viver novos momentos na presença dEle. Ele abre caminho aonde não tem, só para te encaixar. Moisés fez isso, irmãos. E aqueles homens, depois de um mês, eles entraram e participaram da celebração da ceia. Porém, uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto: Deus falou assim: eu ajo com misericórdia com quem eu tenho que ter misericórdia. Esses homens estão liberados. Abre para eles, Moisés, estão liberados, que eles possam sentir o que vocês sentiram também. Porém, Moisés, eu vou te dar uma ordem clara agora: aqueles que não estavam impuros tinha a capacidade de estar e não quiseram estar, esses tira da minha presença. Ai, calamandarabai. Você está entendendo, irmão? Como os princípios de Deus, eles são fortes, poderosos. E Deus, quando age com misericórdia, Ele age. Mas quando Ele não quiser ter misericórdia, Ele também não tem misericórdia. O que eu entendi é o seguinte: se eu não quiser, Deus não vai me obrigar. Se eu não quiser entrar pelos princípios da palavra, Ele não vai te obrigar nem me obrigar. Mas uma coisa é certa: Ele pode nos excluir. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero dizer, igreja, valorize cada momento que você estiver na presença de Deus. Talvez muitos aqui, que não estão aqui hoje, porque não estão valorizando essa presença. Porque, irmão, Páscoa não era festa, não. Páscoa era um memorial. Era um memorial que eles tinham que se lembrar. E eu vou dizer uma coisa: a Santa Ceia, ele é o memorial. Porque aqui a gente lembra da onde a gente veio. Como foi falar, da onde Ele me tirou, da onde Ele te tirou. Te deu um banho de sangue. Oh, aleluia, da nova aliança. Te fez quem você é.
Ele sonda o coração. Ele sabe, irmão, quem tem interesse e quem não tem. Ele sabe muito bem quem quer viver de acordo e quem não quer. Então o que eu quero dizer nessa noite, amados, continue caminhando, continue prosseguindo, continue vivendo os princípios de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está vendo tudo. Ele estava vendo tudo. Ele vê e Ele se agrada. Sabe o que é isso que esses homens fizeram? Eu não abro mão da minha gratidão, Senhor. Eu sei de onde o Senhor me tirou do Egito, e eu não quero ficar fora da reunião da Páscoa não, Senhor. Eu sei, Senhor, que o meu coração é grato. Se é grato, eu vou viver as tuas promessas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, missionária Eliane. Vocês entenderam, irmãos? O porquê eu pego no pé? Porque eu sou chato com ceia. E vou continuar sendo até o arrebatamento da igreja. Se coloquem de pé. Eu vou ser breve. Eu falei para elas me ajudarem hoje na ministração da palavra. Elisângela, missionária Elisângela, missionária Eliane. E em cima do que Deus desse para ela, eu ia trabalhar um pouquinho com vocês também. Não foi nada combinado, foi em cima da hora, foi no altar. Para vocês verem que Deus está na direção da igreja e no controle da igreja. Fale o que quiser, não foi nada combinado. Deus, Ele é fiel. Queira você ou não, Deus ainda está no controle dessa igreja. Ele é o dono da igreja, querendo homem ou não, Jesus é fiel. O texto que foi lido, um devocional, quem sabe? Efésios 2, versículo 1 somente. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 2, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera e continua operando nos filhos da desobediência. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos deu vida, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Senhor Deus e Pai, o Senhor já tem falado nessa casa de oração. Cumprimenta, Deus, tudo aquilo que o Senhor já falou e quer falar aos nossos corações. Assim eu te agradeço, te louvo, te exalto, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Quem pode, por favor, servir um pouquinho de água? Como foi falado, irmãos, o culto de ceia, ele é um memorial, aonde, da mesma forma que a Páscoa judaica comemora, celebra a libertação do povo do Egito, da mesma forma, porque a Páscoa judaica apontava para a Páscoa cristã, apontava para Jesus. Dessa mesma forma, nós também celebramos de mês em mês, tem lugares que é de semana em semana, a celebração da paz, da ceia, para que a gente nunca venha cair no esquecimento da onde Ele nos tirou, o que Ele fez. Então a celebração da Páscoa não é um culto fúnebre, é um culto de vitória, um culto de alegria,
aonde o próprio Deus, ele arquiteta, o Filho, fugiu da cabeça agora, o Pai arquitetou, o Filho executa, e o Espírito Santo, ele continua aplicando essas verdades em nós. O sentido da ceia é isso: eu entender aonde eu era, qual era a nossa condição. Isso que Paulo está escrevendo no versículo 1. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, a mensagem da cruz, ela trouxe bênçãos para nós, bênçãos para a humanidade. A mensagem da cruz nos predestinou a uma escolha, em servir ou não servi-lo. A mensagem da cruz é a única mensagem, ela não é uma mensagem de autoajuda, é onde ela coloca dentro de uma congregação inimigos que outrora não podiam se ver, se gradeavam, queria matar, era bandido, era isso, era aquilo. Mas o evangelho que transforma, ele é capaz, ele tem o poder de fazer congregar junto aqueles que não se amavam, aqueles que não se davam bem. Só o evangelho tem esse poder de fazermos todos nós congregarmos em Cristo Jesus. O importante, irmãos, o que a gente vê hoje em dia, a banalização da graça. O que é banalizar a graça de Deus? O favor imerecido. O André pecador, drogado, beberrão, mulherengo, cheio de defeito, que um dia Deus escutou meu grito num quarto. Banalizar a graça é participar de um momento desse, um banquete desse, e não ter discernimento da onde Ele me tirou, o que eu era e o que Ele me no que Ele me transformou. Se eu não passar, eu não preciso de arrependimento. Eu sou santarrão, eu sou bonitão, a cor dos meus olhos, a pele. Não é dessa forma, irmãos. É entender que eu era pecador, continuo pecando. O velho homem não morreu, ele está cochilando. Banalizar a graça. Um princípio, como foi falado aqui, é participar, é tomá-la, ou torná-la um culto comum. Hoje a ceia é um culto comum para muitos, um culto como outro qualquer. Tratá-la como qualquer coisa, não fazer questão, pedir perdão sem arrependimento, não discernir o corpo, a importância, desvalorizar o favor imerecido, tratar a ceia como qualquer culto. Hoje eu não tomo, o mês que vem eu tomo, você não toma, eu tomo outro, aí vai indo. Eu não consigo discernir, agradecer, celebrar que eu estava em pastos largos para o inferno, mas pelo seu muito amor, Ele me amou, Ele nos amou e nos predestinou a uma escolha. Paulo vai escrever assim: a salvação é graça, Ivanilson, é favor imerecido. Misericórdia é aquilo que eu merecia, Ele não fez, Ele agiu com misericórdia. Graça é aquilo que eu merecia, que eu não merecia, mas Ele fez. A misericórdia, eu merecia o quê? Punição, inferno.
mas Ele agiu com misericórdia. A graça é o contrário, é aquilo que eu não merecia, mas Ele fez. E Paulo vai escrever, vai dizer: não é por obras. A obrigação de você ser bonzinho é do homem. Todo homem tem a obrigação de ser bonzinho. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu faço, até mesmo na igreja, como foi falado aqui. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, mas as evidências desse viver em Cristo está longe. E quando Paulo escreve, não é por obras, não é por você ser bonitinho, bonitinha, não é pelo você chegar e vender sua herança, vender seus bens e doar aos pobres, porque isso os espíritas muitos fazem isso. Não é pela sopa que eu entrego, não é pela roupa que eu dou, não é minha obra, não é mérito meu para a salvação, para participar dessa graça, porque o mérito é dele, o princípio é dele. Foi ele que executou, que determinou, foi ele que planejou. O Filho executa e o Espírito ainda te ajuda a aplicar, a viver. O Espírito te ajuda. Isso é interessante, nós já falamos isso aqui. Mas quando o Tiago, no seu capítulo 2, ele vai escrever que a fé sem obra é morta, o que ele quer dizer? Se Paulo escreve aos Efésios, não é por obras, é por fé. A fé em Cristo Jesus me libertou. Agora eu vivo em novidade de vida. Eu saí da contramão, eu ando na conversão. Cristo agora vive em mim. Mas Tiago vai dizer: a fé sem obras é morta. Sabe o que Tiago está dizendo? Ele não está se contradizendo com o que Paulo escreveu aos Efésios. Tiago está escrevendo na igreja de Jerusalém, dizendo assim: uma fé, podemos professar a fé em Cristo, mas se você não tiver obra, você está morto. Porque as obras pela fé, a salvação eu já alcancei, pelas obras de Cristo, pela fé em Cristo eu sou salvo. Mas agora as evidências que Cristo vive em mim é as obras. São as obras. Quais obras são essas? As obras que Cristo executou. Amar a igreja é viver em Cristo, é Cristo vive em mim. Amar a sua igreja, não fica falando mal, mas amar a sua igreja, amar a sua igreja, a igreja que você senta, toma água, ouve a palavra, você louva, você sente a presença de Deus. Amar, defender essa igreja, isso quer dizer que Cristo vive em você. Ter comunhão, a ceia me faz ter comunhão, me lembra da comunhão com Deus, com Cristo e com a igreja. Isto, Cristo vive em mim. A sede de mês a mês eu estar aqui, isso quer dizer que Cristo vive em mim. É fé viva, é fé com obra. Evangelismo, a fé é viva em mim. A minha fé em Cristo me impele a fazer evangelismo. Conhecimento a gente busca, sabedoria a gente pede. Conhecimento você pode debruçar em livros, assistir podcasts,
debates teológicos, mas a sabedoria sem conhecimento é morta, é fé morta. Porque não adianta eu dizer que amo, que Cristo vive em mim, mas não amo a minha igreja, não tenho comunhão com os irmãos, não gosto de participar de ceia. Interessante, em Números 9, aquele povo que não pôde participar da Páscoa, a nossa ceia, por exemplo, a gente libera não participar da ceia por motivo de trabalho, motivo de enfermidade, até mesmo casamento na família, irmãos. No dia outra data, marcou no quarto sábado, tudo bem, amém. Mas o que não pode é eu deixar coisas me dominar. 4 sábados no mês eu marco o aniversário no quarto sábado. 4 sábados no mês eu marco o churrasco com os amigos no quarto sábado. 4 sábados no mês eu marco isso no quarto. Por que no quarto? Vocês estão aí? Cadê aqueles que Cristo vive em ti? Viver em Cristo é você aprender a me amar. Pode até não gostar de mim, mas os que amam, que vivem em Cristo, vivem neles, eles me amam. E eu amo vocês. A gente precisa participar da ceia com essas convicções, irmãos. Não achar que é um culto qualquer, mais um culto. É sempre a mesma coisa. É princípio, é mandamento. Não fui eu, não foi eles. Foi Jesus que disse: fazei isto, façam isto constantemente, em memória de mim. A gente fazendo, já tem tanta gente com problema. Imagine se não fizer. Imagine se eu não pegar uma vez por mês e refletir o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou murmurador, o quanto eu vejo falha em todo mundo menos em mim. Todo mundo tem falha na igreja menos eu. Fé morta. A fé que Tiago está falando são as evidências de que Cristo vive em ti. As evidências de uma fé viva demonstram que Cristo vive em ti. Que Deus abençoe. Cumprimento a amada igreja, com a graça, a paz de Jesus. Vamos fazer foi subdividido em 4 grupos nesta noite. Então eu estarei fazendo a parte, amém, do pão. Mas hoje, na amada igreja, Santa Ceia, nós celebramos Santa Ceia em 3 tempos: passado, presente e futuro, amém? No passado, fazia a celebração de Santa Ceia em memorial. No presente, nós celebramos Santa Ceia em comunhão, amém? Então, Santa Ceia, como nosso irmão pastor já adiantou, nós celebramos no passado em memorial. Hoje nós celebramos a Santa Ceia em comunhão, amém? Devemos ter em memorial, sim, é verdade, mas hoje, nos dias atuais, irmãos, nossa Santa Ceia é em comunhão com a igreja do Senhor, amém? Louvado, vamos colocar de pé por gentileza? No livro de 1 Casa de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: não tem, primeiro, 23, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça ao partiu, e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que foi partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amado, antemão, como nosso hoje não foi nada combinado, inclusive antes de nosso irmão pastor salientar essa tese, desceu no meu coração, amém? Quando fala assim, memorial,
Antigamente eu praticamente já tenho 43 anos de crente na pessoa de Jesus. Antigamente nós celebrávamos Santa Ceia, em toda a Santa Ceia, antes de nós participarmos do corpo do Santo Jesus. A Bíblia Sagrada nos leva que nós temos 3 métodos, 3 tipos de pecado: pecado contra Deus, contra o Filho, contra o Espírito Santo. Quando nós pecamos contra Deus, nós pedimos perdão a Deus. Quando nós pecamos contra o Senhor Jesus, que é a igreja, nós pedimos de perdão à igreja. E quando nós pecamos contra o Espírito Santo, o Espírito Santo, que é nosso habitar, nós pedimos perdão aos nossos irmãos que nós pecamos, que nós magoamos, nós entristecemos. Nesse contexto, eu gostaria de antemão, irmão, amém, de fazermos a parte bom. Gostaria primeiramente, irmão, já pedir perdão, amém, a Deus. Se porventura algo que vem a partir de mim, que tenho pecado contra a igreja, eu peço perdão à igreja. Mas a primórdia, irmão, se nós pecamos contra o Espírito Santo que habita em nós, nós devemos pedir perdão, amém, aos nossos irmãos. Se porventura dentre nós, amada igreja que está presente nesta noite, algo que eu tenho magoado os irmãos, algo que tenho feito até mesmo, amém, que eu tenha realmente entristecido nossa amada igreja, ao nosso irmão, gostaria de pedir antemão, irmão, pedir perdão à igreja, pedir perdão aos nossos amados irmãos, amém. Se porventura dentre nós que está aqui, eu tenho entristecido nossa irmã missionária Eliana, nosso irmão pastor, amém, que habitado o Espírito Santo está em nós, que irmãos me perdoe, amém, amém. O irmão me perdoa, amém, que Deus te abençoe, amém. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui, irmão, sem ser sucinto, me permita, por isso que a palavra de Deus diz, por causa disso, porque aquele que come e bebe indignamente, bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e que dormem. Amém? Então louvado seja. Vamos, irmão, amém? Amém? Louvado seja. Vamos convidar o nosso irmão presbítero Rogério, amém? Para fazer oração em prol do pão, amém? Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, amém? Curva os cabeças, amados. Querido Deus, Pai eterno, Pai amado, Pai santo, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com uma única só voz, Pai. Orar por este pão, Senhor, que até o presente momento, meu Pai, feito pela mão do homem, meu Deus, mas que pós-orado, Senhor, será transformado, meu Pai, símbolo do corpo de Cristo, Pai. Ah, querido Deus, Pai amado, Pai santo, que este pão, meu Pai, ela possa representar, meu Pai, simbolizar, meu Pai, aquilo, meu Pai, que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Deus, querido Deus amado, Deus santo, abençoa, Pai, este pão, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos ouvir nosso irmão, enquanto nossos irmãos estão partindo do pão, amém, nosso irmão Clebinho, juntamente com a banda, está lá louvando, amém. Após estaremos louvando, fazer uma leitura aqui, antes de distribuirmos o pão, amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavar com roupas que dão alvação, os pecadores
que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo, tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, também purifica, Pai, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, busque mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais. Se nesse sangue lavar, mais alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais. Se neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Amém, que Deus abençoe. Amado, louvado Deus. Vamos também. Amém?
No versículo 25 diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Vamos fazer essa oração, amém? Nosso irmão pastor. Cumprimento a Santa Igreja, capaz do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, Pai, para poder estar te apresentando, Pai, nesse momento, Pai, esse suco de uva nas tuas mãos, Pai, que da partida desse momento, Pai, que seja seu sangue, Pai, para poder nos purificar, para poder cada vez mais, Pai, o Senhor possa vir dentro de cada um de nós, Pai, tirar tudo aquilo, Pai, que não é desejado do Senhor, Pai, e sim colocar um coração novo em cada um de nós, Pai. Assim que nós tomar, Pai, o teu sangue, Pai, que nós sejamos purificados pelo poder de nosso santo nome, Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus, amém? Louvado e agradecido o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Esse sangue remedor, esse sangue purificador, esse sangue que nos lavou lá na cruz do Calvário, amém? Louvado seja, hoje estamos, amém, aqui presente, porque a grande misericórdia do Senhor realmente tem alcançado em nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Pode servir ao Senhor. Amém? Tendo dado graça, disse: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Servir ao Senhor. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu e eles perguntaram: Maria, por que choras? Ela respondeu: é que estava o corpo do menino Jesus, mas o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria anda para trás, creio eu que já disposta a ir embora. É quando o Messias aparece, pergunta o quê? Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo. Vai lá e diga ao seu irmão começarem a sorrir. Diga que não, ainda não acabou, Maria, porque a morte eu venci. Corre lá, Maria, diga para seus irmãos, diga para seus irmãos
e todo olho então verá. Em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido no céu. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Diga, ele ressuscitou. Escute o nome dele, é o quê? Emanuel. É o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jirei, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé chamar com toda a glória. Diga, Emanuel, Emanuel. É o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, libertador, libertador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jirei, o Elohim, Deus El Shaddai. Cante, Emanuel. Emanuel, o verbo rei da eternidade, é o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, libertador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jirei, o Elohim, Deus é chamar. Mais uma vez, Yahvé chamar com toda a glória. Mais alto, Emanuel. Emanuel, o verbo da eternidade, é o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus, ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jirei, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé chamar com toda a glória e o adorar. Mas o leão rugirá e todo olho não verá. Em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido no céu. Onde está, ó morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, um dia nós iremos. Nós iremos. A linda cidade, Jesus me dará um lugar abençoado, com os crentes de todas as idades. Porque ele ressuscitou, nós temos essa promessa. Ei, de sempre no céu tenho muitas das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver
rodeado de grande esplendor. Irei pra linda cidade. Jesus me dará um lugar e lá cearemos com Ele, Com os crentes de todas as idades. lá não haverá mais tristeza. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Louvado seja Deus, o Senhor Jesus está presente, amém? Brevemente a trombeta vai soar e lá nós estaremos eternamente com o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido, fiquemos firmes, porque brevemente Jesus voltará e não tardará, amém? Graças a Deus. Todos participaram, irmãos? Todos participaram do corpo e do sangue de Jesus? Que Deus abençoe os irmãos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Aqui ainda tem uma igreja que guarda princípios e ordenanças de Deus. Uma igreja que possui, que carrega uma fé viva. A evidência da nossa fé e que Cristo vive em nós é a nossa fé viva. Amamos a Cristo, amamos a igreja, amamos a obra de Deus e amamos uns aos outros. Isso é a evidência que carregamos em nossos ombros. Que Deus abençoe.